Que bênção de Deus, né? Aleluia. Amém, queridos? A paz e graça, a igreja do Senhor, família do Senhor. Como é que foi essa semana? Alguns foi bem. Todo mundo bem? A gente sabe, né? Muitos passaram por momentos de dificuldades de saúde. Mas eu quero te dizer, nós estamos lá no joelho, orando para Deus dar vitória. Essa luta vai passar, porque Deus é um Deus de vitória, amém? Essa luta vai passar. A Bíblia diz que pelo mundo nós passaríamos por aflições, mas nós precisamos ter bom ânimo, porque passamos, mas o Senhor nunca nos abandona. Ele sempre está conosco, Ele está contigo, no nome de Jesus. E eu creio na bênção na sua vida. Você crê na bênção de Deus sobre a tua vida? Se você crê, você dá um aplauso para Jesus, então. Eu creio. Eu creio no milagre do Senhor. Mas hoje eu quero falar de um tema, Apocalipse. Nós estamos vivendo e vendo, assistindo, e muito se fala, Jesus está voltando. Muito se fala, é o final dos tempos. Muito se fala de apavoramento, de medo. Mas eu quero te dizer uma coisa, que a Bíblia, ela diz para nós termos tranquilidade, paz. Porque nós confiamos naquele que fez todas as coisas, inclusive as coisas finais. Deus criou o início, criou o tempo intermediário e também criou o fim de todas as coisas. Ontem eu estava falando com um rapaz, e ele me perguntando: pastor, o mundo está terminando? Eu disse: só se é para ti. Porque eu perguntei para ele por que da tal pergunta. Ele disse: é que está todo mundo dizendo que o mundo vai acabar. Aí eu perguntei para ele: tu já entregou a tua vida para Jesus? Mas eu já, desde quando nasci. Beleza. Mas o que mais? E se o mundo acabasse hoje? Eu estaria tranquilo, porque não precisava trabalhar mais, não precisava mais pagar conta. Pois é, essa é a ideia do mundo. É a ideia do mundo. E eu perguntei para ele: mas e o que tu está fazendo? Se o mundo acabar semana que vem, o ano que vem, o que tu está fazendo para o encontro desse, posso se dizer, grande finaleira? Estou fazendo nada. Pois é. Posso até te dizer, com conhecimento, que o mundo vai acabar sim. Mas exige de nós algo antes disso, que nós nos preparamos. Que nós nos preparemos para o final, para a grande finalização de toda a criação de Deus. As coisas não vão acabar assim, mas terá sim um final, terá sim uma forma. E por isso que o Senhor diz que nós devemos pregar o Evangelho a todos, porque depois que todos ouvirem o Evangelho, as boas novas, então assim o Senhor virá. Sabe, a gente se prepara para todas as coisas, né? Você se preparou para vir no culto hoje? Preparou ou não? Ou de qualquer jeito que estava, veio? Não, a gente, principalmente lá em casa, a gente 5 horas, 4:30 da tarde, a gente começa a se preparar. Quando eu tinha as filhas que estavam em casa, então depois das 13:30 da tarde, nós já começávamos nos arrumar, tomar banho, toda aquela função, passar roupa, nos preparar para chegar no culto e chegar em hora certa no culto. Não chegar depois, mas chegar no horário. Então havia uma preparação. E tudo nessa vida há uma preparação.
O ser humano, ele se prepara, se organiza para tudo que vai fazer nessa vida. Nós nos preparamos para tudo. Mas eu quero que você leia comigo um texto que está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Lá no Novo Testamento, no finalzinho, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do verso 1 até o 6. Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do 1 até o 6. Quem achou, diga amém. Quem não achou, estou achando. Glória a Deus, né? 5, capítulo 5 de 2 Tessalonicenses. Vamos lá. Preciso que você leia isso e depois você leve marcado para casa e estude. Tessalonicenses é uma carta escrita por Paulo aos Tessalonicenses por causa das dificuldades que havia na igreja de Tessalônica. Havia muito burburinho, havia muito discórdia, havia um dito que Jesus já tinha vindo e que não havia mais solução para ninguém. Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 1 diz: irmãos, no que se refere aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu lhes escreva, porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como ladrão à noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto à mulher que estão para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Verso 4. Mas vocês, irmãos, não estão em trevas, para que esse dia os apanhe de surpresa como ladrão, porque vocês todos são filhos da luz e filhos do dia. Nós somos da noite, do dia, e não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. O sóbrio aqui está no sentido de maturidade, de crescimento e entendimento, de maturidade do que é uma vida cristã, do que realmente nós estamos vivendo essa vida cristã. A vida cristã em si não é uma vida bonita, porque é bonito ser crente, é bonito ser evangélico, ou porque somos melhores que ninguém, de que outros não somos melhores. Por ser evangélico, nós temos uma diferença, somos diferentes fisicamente, espiritualmente de ninguém. Não é nada disso. Mas aqui, como diz a passagem aqui, então nós precisamos sermos maduros. A maturidade cristã. E eu quero falar nessa noite de realmente do tema se preparando para a vinda do Senhor da igreja. A nossa vida hoje, todos os anos que nós servimos a Cristo, nós estamos nos preparando para irmos para a eternidade. Tudo que você está vivendo hoje, tudo que eu estou vivendo, que a igreja está vivendo, ela está se preparando, se arrumando, se enfeitando, se perfumando para o encontro do noivo. Exatamente isso que você está fazendo aqui nessa noite. É exatamente isso que nós temos vivido há 10, 20, 30, 40, 50 anos na fé. Nós estamos numa preparação para a vinda do noivo da igreja.
Que coisa linda, não é? Hã? Amém? É assim que nós estamos vivendo, nos preparando para receber o noivo, para o encontro da noiva com o noivo, nós como noiva e o Senhor como noivo. Então a vida de cristão, a vida de fé, a vida de servo de Deus, a vida de batismo que nós fizemos, a vida de dizimista, a vida de servir na área recepção, intercessão, ministério infantil, louvor, é uma preparação para estarmos com Deus um dia. Então, quando nós deixamos de realmente estar fazendo o que Deus quer, nós estamos parados, inércia, e não fazemos, não nos preparamos. Muitas vezes dizemos, não, estou esperando. Nós precisamos, porque se lembra da história das 10 virgens que carregavam a lâmpada com óleo? 5 eram nécias e 5 prudentes. Quem nós somos? Nós precisamos estar preparados para a volta do Senhor. Esse rapaz me perguntava, mas haverá esse dia? Vai. Mas será que dá tempo de eu criar minha filha? Não sei. Ele tem uma menininha pequena, acho 4 anos. E eu disse para ele, não sei. Mas uma coisa é certa. Assim como tu te prepara para viajar, porque ele viaja. Ele trabalha numa transportadora, então ele quando há problema na estrada com os caminhões, ele vai lá e vê, tombou o caminhão, então ele trabalha nessa área. Então ele me dizendo, eu preciso me preparar para viajar, tem que levar roupa, levar mala, e aí porque eu não sei quanto tempo eu vou estar lá. Então é assim, nós nos preparamos para tudo. Então é interessante que ele está fazendo faculdade. Eu perguntei para ele, para que tu está fazendo faculdade? Me preparar para o futuro. Pois é. Será que nós nos preparamos para o futuro eterno? Nós nos preparamos para o futuro daqui. Fazemos faculdade, estudamos, trabalhamos, para que a gente possa, na nossa velhice, a gente ter algo construído, entendeu? Para poder não morrer trabalhando, mas poder ter a nossa folga, um pouco mais descansado. Então, se preparar para a vida, todos nós sabemos, Você se preparou para depois dos 60? Está se preparando para depois dos 60? Nós temos que nos preparar, sabe? Parece uma coisa tão normal, mas é assim, nós precisamos nos preparar. A idade chega, aonde nós precisamos tirar o pé do acelerador e andar mais tranquilo. Mas muitas vezes a gente não pensa. E o que nós estamos vendo aí, pessoas com 60, 70, 80 anos trabalhando. Por quê? Não se prepararam. Ou por vários problemas. Então, nós precisamos nos preparar. Se preparar para o primeiro dia de aula. Eu me lembro. Você se lembra do teu primeiro dia de aula? Quem se lembra? Eu me lembro. Botei uma conga. A minha mãe tinha comprado uma conga. Ela não deixou eu botar aquela conga antes do primeiro dia de aula. Tu só vai botar essa conga no dia que tu ir para a escola. E eu olhava aquela conga lá em cima assim. Ai, coisa mais linda. A mãe saía, aí eu botava e ficava lá na sala caminhando, Ela era bem maior que o meu pé, porque é para durar o ano todo. Então eu andava com aquela conga. E ela tinha me preparado, só vai usar essa conga no primeiro dia de aula. Estou te preparando. Então a gente se prepara assim, Célia? Célia. Quer ver que a Célia também tinha uma conga, Nem sabia que era conga, A minha mãe que dizia que quando ela a mãe dela e o pai dela prepararam para ela ir para a escola, foi um tamanco. Compraram um tamanco daqueles de cepo e deixaram ela usar só no primeiro dia de aula. Aí depois ela ia, porque era alto para não molhar os pés. E minha mãe fez não com tamanco, mas com a conga, Mas a gente se prepara,
Então, a gente se prepara para entrar na faculdade. Qual é a preparação para entrar na faculdade? Vestibular. Estudar para o vestibular. Agora não tem mais o vestibular, né? Pode fazer agora o Enem, né? E aí você se prepara. Depois da primeira, aí você está liberado, né? Então a gente se prepara. As moças se preparam para os 15 anos, não é? Que silêncio. Não é? Até os 15, que demora. Mas depois dos 15, aí já vem 16, 17, 18, né? Aí já começa a se achar, já estou grande, né? O menino fica, alguns não, mas uns gostam, se preparando para o exército, né? Ficar soldado, né? Se achando todo agora, mete comigo. Então, se prepara, a gente se prepara para tudo isso, né? Então, nós nos preparamos psicologicamente. E para a eternidade? Quem é que se prepara para a eternidade? Pô, pastor, mas ninguém quer morrer? Não, lógico, eu não estou dizendo isso. Mas que todo mundo vai morrer, vai. Silêncio. Morrer ou tão vivo? A gente não precisa se preparar para morrer? Precisa. Tem que morrer retinho assim? Com os pés juntos? Olho fechado? Boca colada? Para ir certinho. Brincadeira. Mas uma da coisa é certa. Quem não se prepara para a eternidade não vai para o céu. Quem não se prepara para ir para o céu vai acabar indo para o inferno. E é sério. A Bíblia nos ensina isso. Que nós nos preparamos para tudo. Preparamos para tudo aqui nessa vida. Aqueles que não se preparam, não pensam na preparação, estão aí passando poucas e boas. Porque aquele que não se prepara, uma hora ele vai ver o quanto ele deixou a desejar. Se prepara, os jovens se preparam para o futuro. Se prepara para o futuro. Porque o futuro compromete grandes dificuldades. Tem que estudar, tem que te preparar para o futuro, mas não te esqueça de te preparar para a eternidade. E como nos preparamos para a eternidade? Eu quero ver com você aqui algumas coisas que Apocalipse fala, que são preparação para nós, para irmos nos preparando para a volta do Senhor. Nós não nos preparamos para morrer, não é isso. Entendeu? Nós não o rapaz também me perguntou, mas a gente se prepara para morrer? Como, rapaz? Vai comprar tua mortalha, vai comprar teu caixão? Não é necessário. Tem caixão em tudo que é esquina aí. Mas nós precisamos nos preparar para a eternidade. Porque para o cemitério vai o rico, o pobre, quem preparou e quem não. Agora para o céu só vão os que se prepararam. Você quer se preparar? Alguns sim, outros não. Você quer se preparar para a eternidade, para nós estarmos lá na eternidade junto? Isso, ninguém vai escapar. Ninguém vai escapar. Então, nos preparando, são algumas verdades em Apocalipse que nos preparam para o arrebatamento ou para a eternidade. Algumas coisas que nós precisamos nos preparar para a eternidade. Estar na igreja basta? Não basta. Vivermos uma vida congregando basta? Não basta. Primeira característica, primeira verdade de Apocalipse que nos deixa para nos preparar para a eternidade. Apocalipse capítulo 2, verso 4. Apocalipse capítulo 2, verso 4. Diz: voltar ao primeiro amor. Precisamos voltar ao primeiro amor. O que significa voltar ao primeiro amor? É voltar à nossa fórmula original,
aonde Deus nos criou sem pecado. Ah, pastor, mas tem como eu voltar à forma original como Deus me criou? Tem. De que maneira? Vivendo uma vida entregue ao Senhor. Entregar a nossa vida ao Senhor. Salmos 37:5 diz: entrega o teu caminho, Senhor, confia nele, o mais Ele fará. O mais é a nossa eternidade. Nós precisamos voltar. Nós fomos muito longe, nós nos distanciamos da glória de Deus. Romanos diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nós precisamos retornar à nossa forma original que Deus nos criou. Por causa do pecado, o pecado nos deixou vulnerável, o pecado nos estragou. Mas quando em Cristo Jesus nós nos unimos a Cristo, nós, através dele, voltamos à base original, à criação original. E é por isso que aqueles que estão em Cristo e voltem para Cristo, vivem em Cristo e Cristo nele, pedireis o que quiser e vos será feito. E naquele dia que o Senhor buscar a sua igreja, você estará com ele na glória. Amém? Glórias a Deus. Isaías capítulo 59, 1 e 2 diz: mas a iniquidade de vocês faz separação entre vocês e o seu Deus, e os pecados que vocês cometeram o levaram a esconder o seu rosto de vocês, para não ouvir os seus pedidos. O pecado nos afasta de Deus, e nós não nos preparamos, porque o pecado não deixa nós nos preparar. Não deixa nós nos preparar para a eternidade. Existem tantas pessoas boas. Existem tantas pessoas boas nessa terra. O que lhes falta só é Jesus. Se nós dissermos que só nós somos bons, nós só seremos egoístas. Existem muitas pessoas boas e que vão perecer e vão para o inferno, porque não se prepararam, não deram um crédito, porque não mata, não rouba, não fica devendo nada para ninguém. Mas não é isso que está em jogo. É que um dia o pecado nos distanciou da presença de Deus, e o Senhor vai buscar a sua igreja, e não achando essa pessoa no corpo de Cristo, ela não vai subir. Ela não vai subir. Ela vai ficar pessoa boa, mas porque não está em Cristo. Segunda verdade que nós precisamos para nos preparar para a volta do Senhor, a segunda coisa é arrependimento. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, e a palavra está em Apocalipse 2,16. Apocalipse 2,16 diz: portanto, arrependem-te, e se não, venham a ti sem demora, e contra eles pelejarei com espada da minha boca. É necessário que nós nos arrependemos, porque um dia os nossos pecados, se não estiverem confessados, arrependidos, eles nos denunciarão diante do juiz de Deus, e nós seremos condenados. É necessário que a preparação para a volta de Cristo seja com arrependimento. Senhor, eu me arrependo, mas eu não faço mal, mas em mim habita o pecado. Nenhum de nós é perfeito, somos todos pecadores, mas nós somos perfeitos quando nós nos arrependemos, aceitamos a Cristo e vivemos a Cristo. Amém? Estão entendendo? Você quer ir para a eternidade? Então, te prepare. Prepara a tua vida, prepara a tua alma. A Bíblia diz que nem sangue nem carne entrará no reino eterno, mas sim a nossa alma. Entraremos no reino dos céus.
Então, é necessário que nós nos preparamos. Primeiro, voltando ao primeiro amor, as primeiras obras e o arrependimento. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nós precisamos. O conserto está em Cristo. E em Cristo Ele nos consertou o mundo inteiro. Agora depende eu fazer a minha parte. Precisa você fazer a sua parte. Amém? Então, coisa tremenda. Mateus 3:2, ele dizia: arrepende-se, porque está próximo o reino dos céus. O reino dos céus, ele veio para a terra, está dentro de nós, a partir de quando Jesus veio para habitar no nosso meio. O reino de Deus veio habitar dentro de nós. E depende de mim, depende do meu arrependimento, do meu entendimento, da minha preparação. Eu vivo 60, 70 anos me preparando para a eternidade. Sabe quando eu faço sempre uma cerimônia de sepultamento, sempre quando é alguém que morreu em Cristo, eu sempre saliento esta pessoa, que agora aqui está o corpo, ela já está na presença de Deus, porque ela teve a sua vida toda se preparando, não para estar aqui, porque aqui todos vão passar, mas para estar lá, na eternidade. O maior problema de todas as gerações não é viver aqui. Todo mundo vive a mesma coisa, todo mundo tem as mesmas lutas, as mesmas dificuldades, todos nós temos os mesmos desafios. O problema é quando eu tomo posição de preparar a minha vida, porque um dia chegará, e aonde eu passarei a minha eternidade, aonde você vai passar a sua eternidade. Você já pensou nisso? Aonde você vai passar a sua eternidade? É coisa que a gente não pensa, porque quando a gente vai ficando mais velho, já vai pensando, está chegando o dia. E a perna começa a tremer. Hoje eu tenho 60, coisas que eu vivi 20 anos, cheguei aos 60, mais 20 dá 80. Mais 20 de 80 vai dar 100. Quem chegará até lá? A não ser que eu e a Vânia nos tornamos Abraão e Sara, né? O Moisés, 120 anos. O Matusalém. Quais 1000 anos de vida, que coisa linda. Já pensou? Eu fico imaginando, né? É uma brincadeira, mas precisou 900 anos para ele poder se preparar para a eternidade. Você precisa de quantos anos? Quantos de nós ainda está aí por ainda se preparar? Ainda nem começou o estágio. Nós estamos vivendo já, o reino de Deus já veio. Não tem mais tempo para esperar. Eu vou esperar. Vai esperar o quê? Ele vir para depois dizer: opa, veio. Espera um pouco. E as portas se fecharam. E você sabe que depois ainda vai haver uma outra oportunidade. Alivia aí. Mas aí vai ser através da decapitação. Você vai ter que ser cortado a cabeça. Ou você aceita Jesus, ou você é decapitado. Não quero por isso não. Não quero isso não. Então, terceira coisa que nós precisamos nos preparar para a vida eterna. Preparar para a volta do Senhor, para estar na vida eterna. Terceira coisa é conservar a coroa. Não é eu conservar a coroa, não é isso. Não, o Zé, conservar a coroa, não é isso. Não é o Mauro, conservar a coroa, não é isso. Mas conservar a coroa que o Senhor tem para cada um de nós.
existe uma coroa. Está lá em Apocalipse 3,11. Apocalipse 3,11 diz: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Quantos de nós, quantas pessoas a gente vê que o Senhor tem um dom, um chamado, o Senhor tem um amor tremendo, mas parece que vive, Senhor, se tu correr, se tu quiser, corra atrás de mim. Quantas pessoas a gente vê, a pessoa fazendo Deus correr atrás. Oi? Apocalipse 3,11. Apocalipse 3,11. Venho sem demora, conserva o que tens. O que você tem aí hoje para conservar essa coroa? Não sabe? O que vocês vieram fazer na igreja hoje? Por que conseguiram vir na igreja hoje? Por causa do quê? Por causa da fé. Conserva a fé, não desiste da fé, não desanime da fé, porque é essa fé que leva você a conservar a sua coroa. Paulo diz, quando ele vai subir aos céus, acabou a carreira e entregou a fé. A fé é um dispositivo que nós temos para conservar essa coroa. Porque quando nós desanimamos, entregamos a nossa fé, desanimamos, a fé já nem está mais acontecendo. Nós estamos entregando a coroa que Cristo colocou na nossa cabeça. A garantia de salvação. Quantos de nós, por qualquer coisinha, botamos a nossa salvação fora, deletamos no lixo. Fizemos pouco caso dela. Não. A tua fé é algo que você tem e ela te garante a eternidade. Tenha fé no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Hebreus 11:1. A fé é a certeza das coisas que se espera e convicção de fatos que não se veem. Permaneça na fé, te gruda na fé. Vem um tempo difícil, vem o desafio, mas eu estou vivendo por fé. De glória em glória. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Aleluia. Quarto motivo, quarta preparação que nós precisamos ter para a volta de Cristo, para sermos arrebatados pelo Senhor com a sua igreja. Guardar as vestes espirituais. Nós precisamos guardar nossas vestes. Não é essas aqui, mas vestes espirituais. Vestes espirituais. Apocalipse 16:15. 16:15, Apocalipse. Diz assim: eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aqueles que vigiam e guardam as suas vestes, para que não andem nu e não veja a sua vergonha. Querido, nós temos que apagar tudo aquilo que é início de pecado, é princípio de pecado, tudo aquilo que não é pela fé. Precisamos viver uma vida de santidade. Vida de santidade é a preparação para ir morar no céu. Vida de santidade é uma preparação para a eternidade, para quando o Senhor vir e buscar, vai nos achar com vestes lavadas de santidade, e aí nós subiremos. Vivemos em um mundo que pode viver de qualquer jeito. Não existe mais moral, não existe mais ética, não existe mais nada. É o ponto de vista da pessoa que vale, não o que é certo. As pessoas não vivem mais Bíblia, mas vivem os seus princípios. O que você acha, o que a pessoa acha, o ponto de vista dela. Mas existe uma verdade. E nós precisamos primar pela santidade, porque sem santidade, a Bíblia diz que ninguém verá a Deus. Nós precisamos nos preparar em santidade para ver a Deus, porque Ele é santo.
Sabe, os nossos olhos não conseguem ver a Deus hoje, por causa do nosso pecado. Quando Jesus ressuscitou, Ele ficou 40 dias andando. Nem todos o viram. 2 discípulos andavam no caminho de Emaús e não reconheceram. Quantos de nós, e olhando bem para você, digo, te cuida. Porque quantas vezes Jesus está andando ao teu lado e você não vê? Quantas vezes Jesus está abraçado em ti, segurando a tua barra. Você está ali, naquele dia mal, dando murro em ponto de faca, brigando, discutindo, desanimado, murmurando, e Jesus está ali do teu lado. Sabe por que você não vê? Por causa do pecado. Jesus nunca te abandona. Ele está sempre do teu lado. Ele está sempre caminhando contigo. Quem já ouviu aquela letra que diz passos na areia? E são passos, porque você, eu, muitas vezes estamos no colo do Senhor. Jesus nunca te abandona. Ele está contigo, abraçado, te beijando, enxugando as tuas lágrimas, te dando força, para te dizer, caminha mais uma milha. Hoje tu está na luta, amanhã tu vai ter a vitória. Vou passando pela prova, dando glória a Deus. Você pode dar esse glória a Deus como aplauso? Aleluia! 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 Vida de oração e meditação. Isso é lavar as vestes. Quem não medita, quem não estuda a Bíblia, quem não lê Bíblia, não tem roupas lavadas, não tem vestes lavadas. Me desculpa te dizer isso, mas as roupas vão ficar rotas, sujas, encracadas. Talvez por todos os compromissos que tu tem. Mas nada te importa, nada vai valer a pena se você não estiver aqui. Um dia nós vamos ver que a nossa vida valeu a pena, porque eu estava na palavra. Na palavra. Vida consagrada a Deus. Consagrar a nossa vida. Meu Jesus, a minha vida é tua. E pronto. Fim de história. Pode me chamar do que quiser. A minha vida é do Senhor. A minha vida é do Mestre. Quinta coisa que precisamos para preparação para a volta do Senhor e para morar no céu. Guardar a palavra. Guardar essa palavra aqui dentro. Guardar essa palavra no nosso coração. A Bíblia diz, guarda a palavra no teu coração para não pecar contra ti. E eu vou te dizer uma coisa. Que quer viver uma vida sem desânimo, toma a palavra. Coma a palavra. Quer viver uma vida forte contra o pecado? Viva na palavra. Não existe outra coisa. Não existe crente forte, não existe crentão, não existe. Não existe. Cai todo mundo, pastor, bispo, papagaio, cardeal, cai todo mundo. Se não tiver isso aqui. Quantos homens de Deus, quantos homens ungidos caíram no pecado por causa não guardaram a palavra. Guarda a palavra. Te cerca da palavra. E você vai me dizer, pastor, passei por uma luta, mas
Eu nem sei como, mas eu estou aqui firme. Firme. É a palavra. Não existe, pastor, ora por mim, para mim ficar forte. Eu vou te dizer, quer ficar forte? Vai ler a palavra. Vou orar por ti, mas se tu não ler a palavra, não adianta. A minha oração vai bater no telhado e vai voltar. Isso é verdade. Nós não podemos ser hipócritas uns com os outros. Ou a gente vive a verdade, ou se entrega para o mundo. Amém? Entenderam? Ou você vive a palavra, ou você se entrega para o mundo. Não tem como viver. A Bíblia diz, não tem como servir a dois senhores. Há de agradar um e desagradar outro. Então, precisamos guardar a palavra. Apocalipse 22:7 diz, eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Olha o que João escreve. Nós precisamos guardar essa palavra no nosso coração. Pastor, mas eu não consigo. Não importa, leia. É trabalho, é obra do Espírito Santo, te alimentar e te fortalecer. Viver o Evangelho, 2 Timóteo 3,16, toda palavra é inspirada por Deus e apta para ensinar, corrigir, para nos puxar a orelha. A palavra de Deus serve para tudo isso. A palavra de Deus é perfeita para mim e para você, para que nós estejamos firmes no dia da peleja. Vocês não passam por peleja? Essa semana quantos passaram por peleja? Passei. Mas como é que eu consigo estar aqui? Como é que você consegue estar aqui? Porque a palavra é fiel. Ela é fiel. E eu vou te dizer, essa semana foi luta, a semana que vem vai ser bênçãos de Deus na sua vida. O bem sempre vence o mal. O bem sempre vence o mal. Sexta, o que precisamos ter e viver para estarmos na volta do Senhor, subirmos com Ele, estarmos na eternidade, receber o galardão. Sabe que há um prêmio para a nossa vida, há um prêmio para aqueles que estão em Cristo Jesus. Todas as lutas que você está passando, todos os desafios que vocês estão passando, assim como eu, como igreja, como a humanidade, Deus tem um galardão. Deus tem uma promessa para você. Deus tem recompensas. Você não vai querer a recompensa? Conta para outro. Quantos aqui gostam de recompensa? Ainda mais quando for de salário. Você gosta de recompensa? Coisa bem boa. E Deus tem recompensa para você. Essa luta que você passa, esse drama, essa situação, essa adversidade, gente, Deus vai te recompensar por tudo isso. E você nem imagina o tamanho da recompensa. Vai ser uma eternidade com Deus. E quando Jesus voltar para buscar a igreja, você vai subir com Ele. Não vai passar pela guilhotina. Não vai passar pela morte. Que coisa tremenda. Deus já recompensa nós, na nossa casa, na nossa família. O que a gente está vendo acontecer no mundo, a tua casa é guardada. Por maiores dificuldades, graças a Deus não temos um filho preso na cadeia. Não temos um filho na prostituição. Graças a Deus, aleluia. É levantar mãos para os céus e obrigado, Jesus. Porque todas as coisas que estão acontecendo, acontece com todo mundo, mas graças a Deus o Senhor tem guardado a mim e a minha casa. Apocalipse 22:12 diz: eis que venho sem demora e contigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Sabe, nós estamos aqui vivendo uma preparação para a volta do Senhor. Ninguém está aqui por acaso. Ninguém se converte por acaso.
Nós estamos aqui porque um dia o Senhor nos escolheu e diz: escolhi tu para uma grande obra. Te escolhi, te chamei pelo teu nome, te levantei das cinzas, te tirei do barro, te tirei do meio do lodo, te tirei lá da perdição, transportei do império das trevas para o império do Filho do meu amor, porque te elegi sacerdote e nação santa. Você quer mais do que isso? E muitas vezes por tão pouco nós desistimos das coisas. É necessário que nós vivamos, que nós vivemos esta vida, uma vida olhando para o autor e consumador da fé, porque se você olhar para a tua esquerda e para a tua direita, meu amigo, meu irmão, minha irmã, você desiste. Não desiste? Desiste. Mas você não desistiu porque os teus olhos estão fitos nele. Nele. Porque ele vai voltar. E ele vai te recompensar, dizer: tu, sei a luta que tu passou. Sei a luta que tu passou. Sei as lutas que tu tem passado. Mas eu sou o teu advogado. Eu sou o teu advogado. Os acusadores estão te acusando, mas não vão conseguir, porque eu te defendo diante do Pai. Eu te defendo. Estão me entendendo? Vale a pena, a tua vida de crente vale a pena, a tua vida de pessoas da igreja vale a pena, a tua vida que tu está vivendo, trabalhando na igreja, sendo dizimista, sendo ofertante, abençoando o trabalho da igreja, tudo que nós estamos vivendo vai ter recompensa, porque Deus é fiel. Ele é fiel. Para concluir, uma outra coisa, para nós finalizarmos, para estarmos no arrebatamento, ou seja, estarmos com Cristo para voltar para a eternidade e viver para lá sempre. Apocalipse capítulo 22, 20 diz: sendo testemunha. Nós somos testemunha de Cristo. O teu testemunho vale muito. O teu testemunho vai ser a chave de muita gente no céu. Sabe quando a gente vai testemunhar por alguém diante do fórum, diante de um juiz, diante de uma comarca, tem um juiz, e nós servimos de testemunha para alguém, a nossa palavra é força para ela não ser condenada. E assim será o teu testemunho para livrar outros, para trazer salvação para outros, que naquele dia estará diante do Senhor. E lá você vai ser recompensado, porque o Senhor vai dizer: eu me lembro, tu falou do evangelho, do meu poder para ela lá, para ele lá. E ele é salvo hoje, ele está aqui, porque tu foi uma testemunha ocular, uma testemunha fiel, uma testemunha com santidade, uma testemunha firme na palavra. Por isso, tu terás a tua recompensa. Hoje, gente, nós somos testemunha. Nós somos, não testemunha de Jeová, mas nós somos testemunha da obra de Cristo na cruz para os outros. E mesmo assim, sabe que muitas vezes, quando a gente dá uma resbalada aí, as pessoas dizem: ah, mas não é tu que é da igreja? Não é tu que é isso? Porque eles reconhecem em nós um testemunho de Cristo Jesus, um testemunho da verdade. E você é essa testemunha da verdade. E diz 22:20: aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Sermos testemunha do poder de Deus, sermos testemunha oculares da obra de Deus em nós mesmos, sermos testemunha vivas para os aflitos, os perdidos, desesperançosos e os caídos no pecado. Nos preparar. Esses 7 itens que eu falei são a nossa preparação para a vinda do Messias.
E aqui sem falar que nós temos mais algo poderoso que a ceia do Senhor, que é o alimento forte que nos fortalece. Depois que realmente a gente desce as águas do batismo, onde nós acertamos a nossa vida, fechamos todas as brechas da nossa vida, aonde nós nos consertamos diante do Senhor e temos livre acesso ao Senhor em santidade, em fidelidade, em amor, em testemunho. Aí a ceia, ela vem para nos fortalecer, nos alimentar, para que o Senhor venha buscar uma igreja remida, lavada pelo sangue de Cristo. Eu quero convidar os irmãos que vão me ajudar na ceia aqui. Eu quero te convidar a ficar de pé. Quero convidar você com esse